Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. Hoje o nosso assunto é saneamento básico. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas quando se trata de saneamento, caímos para a posição 123. Exatamente isso, você ouviu bem, 123. Um verdadeiro abismo. Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões não têm serviço de coleta de esgoto. Isso é metade da população do país. Para falar sobre esse assunto, convidamos os engenheiros José Carlos Melo, consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento e criador do Sistema de Saneamento Condominial, e convidamos também Marcos Elano Fernandes Montenegro, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Distrito Federal. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela atenção. Vamos ver uma reportagem sobre o problema da falta de água potável e de coleta de esgoto no país. O Brasil está atrás de mais de 100 países quanto à infraestrutura de saneamento básico. Ainda hoje, metade da população não tem acesso à rede de esgoto. Apesar disso, uma tecnologia brasileira é reconhecida pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como solução para enfrentar o problema de falta de água potável e de esgoto sanitário na América Latina. É o Sistema Condominial de Saneamento, que já existe há 30 anos e vem sendo expandido para outros países. Hoje, são mais de 5 milhões de pessoas atendidas no Brasil, Paraguai e Peru. A tecnologia reduz os custos em até 65% em relação às ligações convencionais. Isso porque o método usa tubulações mais finas, que podem ser instaladas em menor profundidade e conta com microsistemas de tratamento descentralizados. Brasília tem experiências com o sistema condominial de saneamento desde a década de 90. A técnica é utilizada tanto em áreas ricas, como o Lago Sul, como também em comunidades carentes, como a Estrutural, que surgiu em torno de um lixão. Outras experiências são aplicadas país afora. Em Pernambuco, o método está sendo usado na bacia do rio Ipojuca e deve beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas com financiamento do BID. Bom, esse sistema condominial de saneamento foi criado por você, né, José? O que passou pela sua cabeça a hora que você propôs um sistema diferenciado do convencional para o caso de saneamento, caso de esgoto principalmente, né? Fundamentalmente, é o gigantismo de um sistema convencional de esgotos dentro da cidade. Sobretudo quando se sabe que ele é o mais exigente por espaço para suas tubulações, porque ele funciona por gravidade, ou seja, sempre se aprofundando, sempre se aprofundando. Então, ele deveria escolher os melhores espaços. Mas como é o último, ele chega, já encontra drenagem, já encontra rede de água, de eletricidade, mais recentemente de telefonia, de tudo. Quer dizer, em termos ideais, seria a primeira obra a ser feita em qualquer... É um sistema que exige uma canalização de cada casa para o meio da rua, de tal forma que a rua é cortada longitudinalmente ao longo de todo o comprimento e é cortada transversalmente também ao longo de toda a sua extensão. Então é um sistema que mais caro impossível. Então o que é o sistema condominial? É um sistema que tem algumas características importantes. A primeira é tornar mais simples o mesmo serviço, a mesma realização da coleta. Segundo, ser capaz de atender qualquer tipo de urbanização. Como você falou bem, aqui em Brasília, ele atende o Lago Sul, o Lago Norte e atende a Estrutural. Mas pode atender as favelas, como atende no Rio de Janeiro, em alguns bairros. E, por outro lado, ele tem um custo que é de metade a um pouco mais da metade em relação ao convencional. Então, ele está se impondo e não perde qualidade. Agora, Marcos, no caso do sistema convencional, esse realmente é um impedimento? Quer dizer, a hora que você chega numa comunidade, ela já está assentada ali, para você fazer toda a parte de esgoto, isso é complicado mesmo? Quer dizer, as manilhas que vão ali por baixo são muito grandes, precisa de uma profundidade maior, é esse o problema? O problema do ponto de vista da população é que com a rede convencional, o sistema convencional de esgotamento sanitário, fica muito mais difícil fazer as ligações.
Então, é muito comum no país, quando se encontram áreas onde foi feita a rede de esgoto convencional, encontrar uma boa parte, às vezes metade dos imóveis sem ligação à rede. Então se gasta uma quantia enorme, se tem uma obra cara e infelizmente não se concretiza o benefício. O benefício de sanear o entorno da habitação, o benefício de tirar a poluição que vai acabar parando dentro de um córrego, alguma coisa, porque a ligação de esgoto não é feita. Então, a flexibilidade, eu diria para o Zé Carlos, que na minha percepção, Zé Carlos, a flexibilidade é uma das características mais marcantes desse sistema, não é verdade? Com certeza. Porque ele substitui as ligações individualizadas por uma espécie de colar que cerca a quadra, tá certo? E esse colar, que pode ser fininho, porque ele vai receber contribuições somente de uma quadra, tá certo? Ele descarrega num único ponto. Então, além de ele estar na calçada, e pode então ser raso, porque não tem cargas, não tem veículos em cima dele, ele está próximo das casas, então é mais fácil fazer a ligação, e ele tem um único ponto de descarregar. Que aí seria a rede pública. Aí essa mesmo. rede, ao invés de passar em todas as ruas, ela apenas vai coletar um ponto de cada quadra. Então, os ramais reunidos num colar são mais baratos e mais fáceis de realizar do que a soma dos colares individuais, e a rede é metade da extensão da outra e também mais rasa. Agora, quem é que faz essa... Mas só para completar um pouco do que Marcos disse, da quantidade imensa de ligações ociosas no Brasil, é que o sistema de esgoto, ao contrário de água, de energia, etc., ele começa em cada casa. Então o funcionamento dele é dependente do morador, tá certo? Então você faz um sistema de esgoto sem a preocupação dessa futura conexão, e o que é que acontece? O morador já tem uma ligação feita, por exemplo, na drenagem. O Brasil está quase todo ligado numa fossa na drenagem, ou numa fossa que termina na rua, etc. Então o morador tem a sensação de que o problema dele está resolvido. Está resolvido da casa, mas não está resolvido o ambiental, que termina também sendo dele, porque é uma coisa que volta para ele em forma de poluição do rio, dos cursos d'água, da praia, etc. Então, é necessário haver a participação do morador. Então, esse colar que circunda a praia, nós chamamos de condomínio, daí o nome, sistema condominial. Certo. Por quê? Porque ali se forma um condomínio que vai reunir aquelas pessoas para explicar por que o sistema, para dizer qual é a necessidade dele, quais são as condições que cada um tem que atender para fazer a sua ligação, por que tem que fazer, etc, etc. Então isso também é um dado essencial. Ou seja, é um trabalho também de conscientização daquelas pessoas que estão ali. Porque você simplesmente faz, ocorre isso que ele acabou de dizer. Quer dizer, mais da metade. Hoje é um problema que assombra, eu estou sabendo disso, assombra o Ministério das Cidades a quantidade de dinheiro gasto e que não chegou a resultado nenhum. Por quê? Porque não tem ligações. Você vê obras imensas e o rio que passa na cidade continua poluído, tá certo? Tietê, São Paulo. É um exemplo mais clássico, tá certo? E há 15 anos atrás tinha lá a obra que era a obra maior da América Latina, tá certo? Quer dizer, se pode até dizer uma coisa que é muito triste. Quer dizer, além daquela quantidade, daquele lugar terrível em que nós estamos classificados, a gente pode dizer que hoje em dia não tem um rio que passe numa cidade brasileira e que não esteja extremamente poluído, se não morto. Perfeito. Bom, agora, aqui em Brasília, existe uma experiência bem sucedida em relação ao sistema condominial. Quando se fala experiência, né, eu acho que até diminui um pouco a qualificação do que nós temos aqui em Brasília. Qual é a dimensão hoje que já atinge o sistema? É o seguinte, desde 1991, a CAESB só faz rede de esgoto aqui com base no sistema condominial. Isso significa que toda a expansão que ocorreu das cidades do Distrito Federal,
não é? E o acréscimo de rede naquele lugar que já estava ocupado foi todo feito com base no sistema condominial. Nós estamos aqui em Brasília atendendo mais de 1.300.000 pessoas com sistema de esgotamento condominial. Nós somos, sem dúvida, o melhor cartão de visita desse ponto de vista, porque a CAESB internalizou isso como solução, como alternativa, e sem dúvida ela não teria conseguido atender todos que atendeu se houvesse adotado um outro tipo de sistema. Não é? A velocidade de implementação. A velocidade e particularmente o custo, não é? Também. E a efetividade, que se reflete em as ligações concretizadas, portanto, a despoluição feita e a higienização da área periférica dos domicílios. Mas eu ainda aproveitaria para realçar esse aspecto que o Zé Carlos colocou. Aqui, o sistema condominial está levado a sério no que diz respeito também ao sistema como uma relação social entre o prestador de serviço e os usuários, os moradores. Quer dizer, aqui não se atende uma quadra sem antes conversar com todos os moradores, representantes de todos os domicílios, que discutem a solução e que com isso se comprometem, inclusive, a utilizar de fato a rede. Agora, inclusive esse processo comunitário em cada quadra não é brincadeira. Nós já temos cerca de 5 milhões de reuniões realizadas mundo afora. Eu tenho a impressão que nenhum outro sistema já realizou mais reuniões com a população, não é? Então, o que é que significa? Essa reunião termina com o que a gente chama de pacto de adesão, ou lista de adesão, ou termo de adesão, que é um papel onde se tem os deveres do órgão que vai operar, os deveres do usuário, e cada um então assina, se comprometendo a cumprir aquilo. Só então agora, a quadra é atendida. Agora, vocês estão dizendo que esse sistema ele é mais econômico. Eu li algo em torno de 60% do que se gastaria para o sistema convencional. Não, digamos no caso 50. No caso do sistema para esgotamento. Né? Agora, uma parte desse custo acaba sendo transferido para o consumidor, né? Interessante isso. Por quê? Porque quando você faz um sistema convencional, aquela ligação que vai para o meio da rua é uma responsabilidade do usuário. No sistema condominial, aquelas ligações são trocadas pelo tal colar que envolve a quadra, tá certo? E que é mais barato do que o conjunto das ligações individuais. Então, o colar também pode continuar sendo uma responsabilidade do usuário, como é aqui o caso do Distrito Federal. É justo isso, porque permite que o órgão poupe recursos e possa, com aquela poupança, expandir mais a atenção para outros lugares. Então, Brasília hoje não é por acaso que é a unidade da federação mais bem atendida por esgotamento sanitário, tá certo? Agora, tem outros lugares que trazem para si a responsabilidade de fazer o ramal. Mas esse tal ramal, ele chega a representar 50% daquele sistema que já era metade do custo. Entendeu? Entendi. De tal forma que se é a população que assume esse ônus, ou em se tratando de uma empresa estadual de saneamento que pode ter como parceira, além da população, uma prefeitura, então você pode dizer o quê? Que o sistema economiza metade e pode transferir metade da metade. Então o responsável final termina gastando 1/4 para produzir a mesma coisa, tá certo? Entendi. Agora, é incrível como isso não é enxergado ainda por todos. Deixa eu chamar uma participação. O presidente da Apex, que é a Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente, Luiz Roberto Pladeval, faz uma análise da implementação da rede condominial e ele mandou esse depoimento para a gente. Vamos ouvir. Acho que a utilização da rede condominial é uma boa solução, só que as operadoras precisam se adaptar às condições de desobstrução e limpeza.
porque a solução da rede condominial ela funciona bem se ela tem uma faixa de intervenção onde o operador pode fazer realmente a sua manutenção e, caso contrário, ela pode ser um problema, porque a rede condominial no fundo dos lotes, se não for se entupir, ela vai voltar o esgoto para as casas e isso vai acarretar um número grande de reclamações dos usuários. Então eu acho que é uma solução adequada. Nós deveríamos, ou os operadores deveriam, como a CAESB faz, fazer uma normatização de implantação e utilização para que permita a devida operação e manutenção. Pois é, nesse pacto que é feito com a comunidade, né, estabelecendo os deveres, né, da comunidade, os deveres de quem está fazendo a obra, tal, isso é também acordado lá? Quer dizer, se houver, por exemplo, como foi falado, uma obstrução, porque são canos mais estreitos, né, do jeito que vocês já falaram, mais baratos, se houver uma obstrução, isso já está acordado com a comunidade que elas vão ter que resolver essa situação? Olha, o Pladeval acabou destacando um aspecto particular que vai nos permitir entender melhor esse assunto. Quando se fala aqui do colar ou do que nós chamamos o ramal condominial, nós temos três alternativas. Aqui no Distrito Federal, ou esse ramal condominial, que o Zé Carlos chamou aqui agora de colar, está na calçada, ou está no jardim, ou está no fundo do lote. Em 90% dos casos aqui no Distrito Federal, ele não está nem na calçada, aliás, nem no jardim, nem no fundo do lote, está na calçada, que é o local onde ele vai enfrentar menos interferência e vai ganhar os ganhos de custo que o Zé Carlos falou. São usados aqui os ramais de fundo de lote, onde há uma manutenção que pode eventualmente dar algum tipo de problema, só nos casos aonde, por qualquer tipo de configuração, uma outra solução não funcionaria de maneira nenhuma. E são pouquíssimos esses casos atualmente. Então, o que é fundamental é que o sistema se adapta à configuração dos lotes, à configuração da quadra. Aqui na CAESB já é possível o morador, inclusive a priori, mesmo no ramal de fundo de lote, ele optar para que a CAESB faça a manutenção. E aí ele não paga uma tarifa diferenciada. A questão do prestador de serviço, da companhia, se adaptar para fazer manutenção em tubo de 100 milímetros, é um falso desafio. Quem faz manutenção em tubo de 150, certo? Vai ter equipe também capaz de fazer manutenção em tubo de 100. Isso aí não é nenhum problema, absolutamente nenhum, não é isso que vai impedir. O que nós não podemos fazer é seguir fazendo rede que depois não vai ter utilidade, não vai ter esgoto dentro. É seguir fazendo rede sem conversar com as pessoas que vão usar antes de fazer a obra. E é quando isso acontece, quando não há conversa, quando o projeto não é adaptado às condições concretas dos locais, que nós temos as falhas brutais de eficácia do investimento. Eu devo destacar que o nosso amigo Marco Montenegro, nesse momento, ele não fala como agente regulador. Ele fala como ex-presidente da CAESB, que consolidou no Distrito Federal o sistema condominial. Portanto, é inteiramente própria essa intervenção. E eu gostaria talvez sugerir ao nosso amigo, que é o presidente dessa associação, para ler o nosso livro, se informar melhor. Porque o sistema condominial, para ele, por exemplo, ainda é aquele que passa pelo fundo do lote. Não é isso. O sistema condominial passa no fundo do lote, como ele disse, quando isso é uma coisa obrigatória pela natureza, pela topografia, pelo formato das construções, etc, etc. Eu dizia há pouco que uma das características do sistema condominial é se adaptar a toda e qualquer urbanização. Então, onde o sistema convencional não entraria, aí o sistema condominial faz esse esforço, não só de ir para fundo do lote,
mas para ir para onde puder passar para coletar, que é o que ele fez em Salvador, por exemplo. Salvador tem uma metade da população que, se não é uma favela, é algo muito parecido. E é completamente desordenado, etc. Então, a maioria dos ramais de Salvador, dessas partes altas desordenadas, a gente chama de ramal que passa por onde pode. E, efetivamente, tem ramal passando na sala de visita do cidadão. Por quê? Porque não tem outro lugar para passar. Mas aí, nesses casos, por exemplo, como é que se resolveria um problema de entupimento? Por exemplo, aqui em Brasília, o morador, ele geralmente faz. Se ele não fizer, ele chama a CAEB faz e cobra dele no fim do mês. Em Salvador, ela trouxe a si a responsabilidade de fazer. Tá certo? Por quê? A Embasa. A Embasa faz tudo. Que é a empresa de saneamento. Empresa de saneamento. E não me consta que ela faça isso como sendo um grande problema. Evidentemente que você levar água para um pobre, uma casa pobre, no morro, ou tirar o esgoto de uma casa pobre no morro, é algo bem mais difícil do que atender este prédio que está aqui. Entendi. Do que atender ao maior prédio de Copacabana. Agora, tem que fazer. Tá certo? E a maneira de fazer é essa. Perfeito. Vamos fazer uma pausa agora, a gente retoma o assunto no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco falando sobre o saneamento básico no país. É só um instante. O Diálogo Brasil está de volta. A gente fala sobre as possíveis soluções para universalizar os serviços de saneamento básico no país. Agora, no final do bloco anterior, nós estávamos falando da obstrução nesses canos que seriam mais... que tivesse canos que têm um diâmetro menor, né, em relação ao sistema convencional, e você disse que precisava fazer um esclarecimento. Então, faça o esclarecimento. É o seguinte, não existe essa de cano menor ou cano maior. Existe um cano dimensionado pela hidráulica. Agora, se um cano uma vez dimensionado pela hidráulica, ele serve a mais de uma casa, então ele serve a mais de um fluxo de esgoto, porque tem mais de uma casa. E quanto mais fluxo no mesmo cano, menor a possibilidade de obstrução. Então não é verdade que os ramais condominiais ofereçam mais obstruções do que aqueles individuais, por essa razão. Em segundo lugar, eu gostaria de caracterizar o seguinte, que a hidráulica do sistema condominial é exatamente a mesma do sistema convencional. Agora, o Brasil não tem tanta tradição de operar sistemas de esgoto, sejam quais forem, tá certo? Então, muitas vezes, tem sistemas de esgoto que foram simplesmente abandonados. Então, o que precisa, é uma coisa que você disse aqui fora do programa, é que não existe nada que preste se não tiver uma gestão, se não tiver uma operação. Então, todo e qualquer sistema de qualquer coisa, inclusive o de esgoto de qualquer natureza e o de esgotos condominiais, requerem um operador responsável. Marcos, aqui na experiência de Brasília com o sistema condominial, vocês observaram um maior número de obstruções no encanamento? Aconteceu isso aqui ou isso... Não, eu acho que isso não é de maneira nenhuma significativo. O que se tem aqui é uma situação onde a rede adaptada às condições locais, ela funciona perfeitamente e, como qualquer outra rede, pode dar um problema de obstrução. Se o prestador de serviço, no caso aqui a CAESB, estiver como está, habilitada a fazer as obstruções que normalmente faria, não há menor problema. Ou seja, que esbarra na questão da gestão, né, do sistema. Né? Quer dizer, se você tem um sistema operando sob os cuidados dos gestores, provavelmente isso não vai ser nenhum... O Zé Carlos chama a atenção de que Brasília é uma cidade com um nível de regularidade urbanística muito grande. Quando se fala o Distrito Federal, digamos assim,
É fato que se nós formos para o sol nascente, para o pôr do sol, mesmo para a situação do condomínio Porto Rico, nós temos algumas áreas onde nós, nos últimos anos, chegamos muito perto das favelas. E ali, a única maneira de atender de maneira objetiva, de modo universal, o conjunto dos moradores é com um sistema que tem a característica de flexibilidade que tem o sistema condominial. Mas não vai se imaginar que em uma situação desse tipo se vá ter o mesmo nível de exigência do ponto de vista de operação e manutenção que se tem numa área absolutamente regular. Mas não por causa de deficiências do sistema de esgotamento condominial, mas por causa de uma precariedade grande da urbanização, por causa do morar, infelizmente, mal, que, aliás, caracteriza a maior parte dos moradores da cidade brasileira. E se nós não tivermos, e já foi dito aqui isso, um sistema que seja flexível, que se adapte, certo, a topografia e a disposição dos lotes e dos imóveis, nós vamos deixar sem atendimento uma parte significativa da população, exatamente a população mais pobre, exatamente a população que sofrerá mais os impactos da falta de saúde pública decorrente da falta de saneamento. Quer dizer, fazer o sistema convencional chegar às favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro? Não existe como. Não tem essa possibilidade. Não existe como. Aí é uma visão de simplesmente o seguinte: deixa para ver quando eles não estiverem morando como estão. Certo? E é essa flexibilidade que o sistema condominial permite, no caso de favelas, urbanizações irregulares. Exatamente. Isso. Inclusive, mais o seguinte: se você tem hoje uma favela em condições altamente irregular quanto à urbanização, e você tem que pôr um ramal condominial daqueles que eu digo passa por onde pode, tá certo? Nada implica que, se essa favela se desenvolve, adquire uma outra forma, se torna mais regular, de você mexer naquele pequeno ramal e voltar a adequá-lo a uma nova situação. Ele é simples o suficiente e barato o suficiente para estar sendo mexido. Da mesma forma que, se você tem uma casa hoje ligada a um sistema convencional e ela é substituída por um prédio, aquela ligação vai mudar, vai passar para ser outra, porque aquela não cabe mais o prédio. Essa imagem é uma imagem correta, né? Imaginar o sistema condominial como se fosse um edifício deitado é uma imagem correta. É uma imagem correta. Até a figura de condomínio foi tirada desse fato. Não é? Quer dizer, num prédio de apartamento, os esgotos passam de cima a baixo. Quer dizer, o que é a grande virtude do edifício, não é? E que foi a febre dos últimos séculos, dos 2 últimos séculos? É exatamente a economia de lote, a economia de tubos de todos os sistemas, a economia de pavimentação, a economia de tudo. Agora, o preço a pagar por isso, qual é? É você ter um regulamento que obrigue ou que submeta os moradores a uma convivência pacífica em torno desses sistemas. E, em segundo lugar, ter uma nova forma de atendimento. Então, os tubos passam pelas paredes de apartamento em apartamento, tá certo? A escada é uma só, que vai comportando todos os apartamentos. O elevador é um só. Então, isso aí requer um condomínio formalizado, institucionado, legalizado, não é? Que tem seu síndico. Então, se você faz a imagem do prédio deitado, eu diria que é uma imagem quase perfeita do que seja o sistema condominial. Até o condomínio. Só que ali não há um condomínio formal. Ali há uma reunião de vizinhos, tá certo? Que a gente fala do exemplo do prédio e que se reúne naquele instante da construção e das decisões mais importantes, assinam um termo de adesão e a gente chama de condomínio. Perfeito. A falta de acesso ao saneamento básico traz uma série de consequências para a saúde. O médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz, Jorge Machado, gravou um vídeo sobre o assunto e nos enviou. As doenças relacionadas ao saneamento são especialmente as vinculadas à veiculação hídrica e aos vetores. Isso é diretamente ligado. Indiretamente ligado, você tem também situações de moradia precária na periferia,
que impactam psicologicamente, socialmente nessas pessoas, criando uma situação também de violência, né, institucional, vamos dizer assim, estrutural, que leva a uma desvalorização das pessoas, desses grupos de pessoas, levando a um impacto psicológico também. Além de tudo, o saneamento tem como indicador fundamental da sua determinação social em relação à saúde a mortalidade infantil, que é o indicador que mais a gente associa diretamente, principalmente por causa das diarreias na primeira infância. Marcos, esse é o impacto mais visível da falta de saneamento básico, né? Principalmente coleta de esgoto, né? Sem dúvida, quer dizer, o saneamento do peridomicílio, da região em torno do domicílio, onde as crianças brincam, onde há convivência familiar, é fundamental. E eu diria que é mais fundamental ainda quando se está falando da população de baixa renda, tá? Da população que mora em situação precária. O desafio da engenharia sanitária e ambiental brasileira é, sem dúvida, atender aos pobres, atender aos que moram mal, encontrar uma maneira de sanear o ambiente da moradia daqueles que moram precariamente porque têm uma renda precária, porque estão desempregados, porque moram mal. A única justificativa para não atender uma família de baixa renda é quando ela está morando numa situação de risco. Se ela estiver morando num barranco sujeito a desabar, se ela estiver morando na beira de um rio sujeito a uma inundação, o Estado deverá primeiramente transferir essas famílias para áreas mais seguras, num processo democrático de consulta e tudo mais, e ali assegurar saneamento básico. Agora, a população que mora nas áreas precárias, nas áreas pobres da cidade, que são a maioria das áreas da nossa cidade, não podem ficar no final da fila. São elas que precisam mais nessa dimensão que o Dr. Jorge realçou aqui, a necessidade de garantir saúde pública. E nós, que moramos nas áreas melhores da cidade, temos interesse nisso, porque uma população vulnerável do ponto de vista de saúde pública é um risco para toda a população. Uma epidemia de cólera não fica restrita apenas aos mais pobres. Ela vai atingir, é claro, de maneira seletiva, mas ela vai atingir outros segmentos da população também. Quem também fala sobre os problemas que a falta de saneamento traz para a saúde é o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Ele gravou pelo telefone a pedido da nossa produção. Menos da metade da população brasileira tem coleta de esgoto até hoje. Só 42% dos esgotos do país são tratados. Isso representa doenças que assolam a população, principalmente diarreias, problemas gastrointestinais e agora as doenças do Aedes aegypti. Portanto, saneamento é saúde e é importante que a população cobre isso dos nossos governantes, principalmente dos prefeitos, que são os responsáveis perante a lei do saneamento por levar essa infraestrutura ao cidadão. E o Trata Brasil trabalha nessa luta de mobilizar a sociedade para que o Brasil passe essa situação vergonhosa e não continue mais um século para ter o mínimo necessário para a sua vida. José Carlos, eu tenho um dado aqui, 14 milhões de casos de afastamento do trabalho por diarreia e vômito. Ou seja, questões que poderiam ser resolvidas com o tratamento, a coleta do esgoto, tratamento do esgoto e tratamento de água também, né? Não é só o tratamento de água. Há no Brasil uma injustiça tremenda, talvez seja a maior injustiça que se comete no país, maior até do que a concentração da renda, é a concentração da água. A gente tem praticamente todas as cidades brasileiras, se pode afirmar que os mais ricos têm água 24 horas por dia. A partir dessa escala de riqueza, descendo essa escala, nós vamos diminuindo a qualidade do atendimento até chegarmos aos mais vulneráveis, a que Montenegro falava, atendendo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Então, claro que quem está nessa condição não tem nem esgotos a produzir, tá certo? E é obrigado a consumir qualquer água. Mas essa água que ele vai consumir, com absoluta certeza, é uma água insegura.
é uma água que está contaminada, é uma água que ninguém sabe a proveniência, de onde veio, e que seguramente não teve o mínimo tratamento. Nem ele é informado para assegurar um mínimo tratamento a ela. Inclusive, 35 milhões de pessoas não têm água tratada no país. Assumidamente, né? Não tem. Certo. Sobretudo as comunidades rurais, que estão as mais distantes da água. Quer dizer, lá em nossa região, no Nordeste, no Sertão, acabamos de passar 6 anos de seca, tá certo? E sem água para essas pessoas, tá certo? As obras ficam rolando, elas são anunciadas desde o tempo de Dom Pedro, e ainda não chegaram definitivamente, e se corre um risco muito grande de, quando chegar a água das grandes adutoras, dos grandes canais, não irem para essa população, porque elas vão ser abocanhadas pelos proprietários de terra. Agora, o sistema condominial, ele também fala da distribuição de água, ele pode ser usado também para a questão de distribuição de água, né? Eu tenho uns dados aqui também que são alarmantes, né? 37% da água tratada no país é desperdiçada, com vazamentos, isso em média, né? O interessante é que esse número não tem nenhuma empresa que diga ele e que possa assinar embaixo e demonstrar. São dados do Instituto Trata Brasil. Um diz 37, outro diz 52, outro diz 60, outro diz 49. No Amapá, segundo o Instituto, são 74% mas é mais ou menos de isso, desperdício. mais ou menos isso. O fato é o seguinte, é que no Brasil é até bem possível que se saiba fazer perfeitamente, tanto quanto na Europa ou nos Estados Unidos, uma boa operação das estações de tratamento de água, de tratamento de esgotos. Aliás, em matéria de tratamento de esgoto, Brasília é um exemplo. Você se lembra que há 20 anos atrás, o Lago Paranoá estava correndo risco seríssimo de eutrofização, ou seja, de se transformar num pântano, né? E hoje ele está recuperado, regenerado e com a população praticando esportes náuticos, graças ao bom funcionamento de 2 estações de tratamento que estão em sua beira. Eu queria fazer uma pausa para o intervalo e queria voltar no próximo bloco falando de como o sistema condominial pode ajudar na questão do desperdício de água no país, tá certo? A gente continua a discussão no próximo bloco. É só um instantinho. O Diálogo Brasil está de volta e hoje a gente fala sobre os problemas causados pela falta de saneamento no país e discute por que este é um setor esquecido na infraestrutura brasileira. E o saneamento condominial está sendo implantado em várias cidades no interior de Pernambuco. É o caso do município de Itacaimbó, localizado a 170 quilômetros de Recife. Com 8 mil habitantes, é considerado o mais pobre da região. Vamos ouvir o que os moradores da cidade estão achando do projeto. E esse canal que a gente está aqui diante dele era o maior foco de dengue e de muriçoca da nossa cidade. Aí depois que veio esse projeto, graças a Deus, aí veio o projeto, aí passou, tá tudo, na minha casa está tudo de bem. Desde o início desse trabalho, o que ficou gratificante para o nosso município foram as reuniões. E a gente via a aceitação dos moradores do nosso município, cada um querendo o melhor para a nossa cidade. A minha casa que foi quebrada, eles ajeitaram direitinho, tá vendo? Tiraram do canal, botaram por aqui, cavaram daqui para aquelas outras casas, aí pronto, ficou tudo tranquilinho. Não só esperar pelo prefeito, não. Não é esperar pela Câmara de Vereadores, não. A população também tem a obrigação de zelar pelo que é seu, pelo que é melhor para a sua cidade. Que é aquele aspecto que vocês estavam comentando sobre a participação das pessoas, né? E vale a pena registrar que este é um dos casos em que a Companhia de Saneamento de Pernambuco pediu auxílio a técnicos da CAESB que refizeram um projeto de sistema de esgoto convencional e o transformaram em um sistema de esgoto condominial. E a diferença de orçamento foi exatamente 50%. Quer dizer, significativo, né? E hoje a gente tem uma experiência notável em Pernambuco, também financiada pelo BID, que é da bacia do Jaboatão, do Jaboatão,
que é uma das mais poluídas do estado, tem cerca de 1 milhão de habitantes presentes, e que toda ela estará financiada para obras de esgotos pelo BID, através do sistema condominial. A primeira cidade que vai servir como modelo tem sido Tacaimbó, onde se está alcançando um índice perto dos 100% no atendimento, graças a esse trabalho intensivo de participação. Agora, aqui em Brasília, a CAESB, que é a Companhia de Saneamento aqui de Brasília, qual é a extensão de coleta de esgoto aqui? Já chegamos a que índice aqui? Nós estamos com um índice maior do que 90% aqui no Distrito Federal de esgotamento sanitário. Tratado, né? Coletado e tratado. Aqui não se faz rede de esgoto sem encaminhar diretamente para uma estação de tratamento de esgoto. Eu queria aproveitar e fazer um comentário ainda relativo ao bloco passado, quando se falou aqui de que 35 milhões de brasileiros estão sem acesso à água tratada. Eu acho que seria melhor dizer 35 milhões de brasileiros não têm o cano de água chegando nas suas residências, porque uma coisa é ter o cano de água chegando na outra residência, a outra coisa é ter de fato água chegando regularmente com qualidade nas residências. Quer dizer, a situação é bem mais grave. É mais grave, infelizmente é mais grave. Tá certo. Agora, E pior não é isso, quando se diz que tal cidade tem 90% de abastecimento, mas é aquele abastecimento a que eu me referi. Alguns têm água à vontade, o dia todo, e alguns outros, muitos, têm água quando é possível ter. Agora, o sistema condominial pode ajudar como na questão do controle da água, na questão do desperdício, reduzir os desperdícios? Realmente eu fui o criador do sistema condominial a partir de esgotos, não é? E acho que o sistema de esgotos está hoje consolidado. Acho até que é muito difícil se ser contra hoje o sistema condominial de esgotos. Agora, quanto ao de água, eu o acho até mais importante do que o de esgoto, sobretudo no caso do Brasil e no caso da América Latina, que tem perdas tão elevadas. Mas o Brasil já está com suas redes totalmente montadas, em grande parte. Então, não tem tanta expressão, não é, você pensar em dotar de novos sistemas de rede de distribuição. Mas onde não há rede, onde as redes precisam ser substituídas porque estão envelhecidas, que é o caso da grande maioria das nossas grandes cidades e dos seus centros urbanos, aí o sistema condominial se prestaria completamente. Ele tem a mesma inspiração no de esgotos e muito mais facilidade, porque ele não funciona por gravidade, ele funciona com pressão. Então quem determina a posição da rede principal para tocar em cada quadra, ao contrário, né? No esgoto, o cano toca na quadra para receber a contribuição. No de água, o cano passa para deixar a água, tá certo? Certo. Nesse ponto onde ele entra no condomínio, onde ele entra na quadra, você pode pôr um registro que controla a entrada e um hidrômetro que vai medir a quantidade de água que entrou para aquelas casas para confrontar com a soma das medições que foram feitas internamente. E essa rede que vai tocar em cada quadra, geralmente, ela tem uma extensão de apenas 20% daquela convencional. Para distribuição de água. Para distribuição. Então, um sistema que trabalha com 20% de extensão, então é um sistema que tem muito mais facilidade de operar. Então você pode, a intervalos que deseje, colocar medidores maiores e que meçam conjuntos de condomínios, tá certo? Então você tem a melhor forma de controlar, não é? Através de tantas ilhas de abastecimento quantas seja o seu desejo fazer, tá certo? Então essa é a grande vantagem do sistema condominial, também sem nenhum prejuízo da hidráulica. Pelo contrário, o dimensionamento é feito até a última casinha, então garantindo as pressões ideais, etc, etc. Então acho que esse é a grande vantagem. É a grande vantagem dele. Não só o custo, mas o que ele oferece como possibilidade de controle de perdas, que é a grande assombração do Brasil. Porque o Brasil, na realidade, ele tem uma extrema dificuldade. E como eu disse, ele opera muito bem uma estação de tratamento, mas ele tem uma extrema dificuldade à medida que o sistema vai se aproximando da casa, vai reduzindo bastante a capacidade de operação do gestor, entende?
e de medir, etc, etc. Isso é muito válido numa grande parte dos sistemas, na sua maior parte. São raros os que fazem isso com perfeição. Agora, você estava comentando, Marcos, que a ONU, no final do ano passado, né, ela estabeleceu que o direito à água, o direito ao saneamento é um direito diferenciado do direito à água potável. É isso mesmo? Na verdade, em 2010, a ONU declarou que o acesso à água potável e ao saneamento é um direito fundamental do ser humano. Isso em 2010. Em 2010. Em dezembro de 2015, a ONU estabeleceu uma nova resolução que diz que, na verdade, são dois direitos: o direito ao acesso à água potável e o direito ao esgotamento sanitário. Isso 2015 ou 2016? Dezembro de 2015. 2015, perfeito. Eu falei 2016, mas então 2015. Final de 2015. E qual é a consequência disso? Na verdade, se quer dar mais relevância ao esgotamento sanitário como fator de equidade, como fator de promoção da saúde pública e da melhoria do meio ambiente. Não é? Eu queria chamar a atenção porque na medida em que esse assunto é tratado na dimensão de um direito humano, imediatamente se pergunta: quais são os mais vulneráveis? Quem são aqueles que têm esse direito mais ameaçado? Nós, infelizmente, na engenharia sanitária, fomos acostumados a uma visão de progressão na ampliação do atendimento, que sempre partiu das áreas melhores, das áreas mais ricas da cidade, para as áreas mais pobres. Então, são sempre os que estão no fim da fila, são sempre os mais pobres, os que moram pior. A importância destas resoluções vem exatamente de poder colocar aqueles que são mais vulneráveis em condições de reivindicar prioridade. Prioridade nas obras, prioridade nos planos, enfim, dizer, nós, por estarmos em situação mais vulnerável, temos que ter o nosso direito assegurado. Do ponto de vista do discurso daquele senhor que nós vimos aqui, lá no interior de Pernambuco, ele está completamente com a razão. Não há por que esperar. O direito é um compromisso do Estado brasileiro que subscreveu essas resoluções e deve ser cobrado. Perfeito. José Carlos, agora, como é que o sistema condominial está espalhado na América Latina? Você falou que tem 5 milhões, acho que, de pessoas já atendidas, né, pelo sistema condominial na América Latina. Quem está apoiando esse tipo de... Olha, neste momento esse programa está atendendo Nicarágua, atendendo Paraguai, a Argentina e vamos começar agora El Salvador. O Peru foi no passado. O Peru tem cerca de 700 a 800 mil pessoas dessa área carente, atendida pelo sistema condominial, nos morros da cidade de Lima. Foi um trabalho bastante interessante, atendido por água e esgotos condominiais. No Brasil, o sistema condominial de água ainda... O sistema condominial de água foi implantado em 50 favelas do Rio de Janeiro. Agora, dado o descaso operacional nessas favelas, eu não posso afirmar que eles estejam funcionando minimamente. Agora, onde chegaram a funcionar muito bem, e foi o primeiro e único, inclusive nós chegamos a operá-lo por 10 anos, foi em Parauapebas, no Pará, que é a cidade onde está implantada, onde existem as minas de ferro e que tem como suporte econômico básico a Companhia Vale do Rio Doce. Eu vou fazer uma observação rápida, que é o seguinte: nós falamos agora um bocado aqui de população pobre. Um dos estigmas que já tentaram colar no sistema condominial de esgoto sanitário é que é uma solução para pobre. E estando aqui em Brasília e tendo testemunhado o que aconteceu em Brasília, a gente não pode deixar passar isso aí de maneira nenhuma. Aqui, todos são atendidos com esgoto condominial. A partir de 91, seja, como se falou na abertura do programa, na estrutural,
talvez um dos bairros, um dos locais mais pobres do Distrito Federal. Seja no Lago Norte, Lago Sul, um dos bairros de renda per capita mais alta do país, se trabalha com esgoto condominial. Então, ele é um sistema que tem uma racionalidade e quando nós estamos atendendo os ricos, nós temos que economizar também, para que sobre dinheiro para atender mais gente. Então, essa experiência é relevante e faz parte da cruzada desarmar os preconceitos para que se possa avançar realmente rumo à universalização. E os impactos da falta de saneamento, tanto esgoto quanto água, eles assim se refletem em vários setores da sociedade, né? Assim, porque o mais claro é a questão da saúde. Mas, por exemplo, turismo seria um setor afetado? Você viu, por exemplo, que as Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro tiveram como ponto crítico exatamente os esportes náuticos praticados na lagoa e no mar, né? Exatamente pela forte poluição da Baía de Guanabara, né? E da lagoa. Então, na realidade, é evidente isso, que o impacto sobre o turismo é total, porque turismo se faz incluindo a água, seja a água contemplativa, seja a água para mergulho, para esporte, para isso, para aquilo. Onde tem água, ela sempre é um destaque, é sempre objeto de algum tipo de uso, não é? Mas não só para isso, mas para todo o desenvolvimento econômico, toda a indústria montada no consumo de água, toda a indústria tem despejos dessa água servida. Tudo isso vai precisar de uma forte forma de renovação de costumes, de tudo isso, de reuso da água, etc. Quer dizer, não tem sentido que você olhe os esgotos como coisa que não presta, quando na realidade ele é água, 99%, e 1% de matéria orgânica e 0,00 de micróbios. Então não é possível que a gente não tenha condição de tirar os micróbios, ficar com a água e a matéria orgânica para aproveitar na agricultura, aproveitar na... Ou seja, é um assunto que precisa ser tratado com mais cuidado no país, né? E temos uma alternativa brasileira, claro, né, que satisfaz muito bem essas situações. A gente precisa encerrar agora, o nosso tempo infelizmente acabou, mas eu agradeço demais a participação de vocês. Eu acho que o assunto é interessante, precisa ser retomado outras vezes para a gente ver se o país realmente deslancha nesse assunto, né? O Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço a presença de José Carlos Melo, consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também do Marcos Elano Fernandes Montenegro, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Distrito Federal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda-feira que vem, tem Diálogo Brasil às 10 horas da noite. Até lá!